Olá, o Concerto de Ideias já está no ar. Que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Já teve a oportunidade de falar em público? Pois é, esse é o tema de hoje. E os nossos convidados vão explicar a importância de se comunicar bem e darão aí dicas para uma boa apresentação. E para conversar com a gente hoje e nos ajudar a entender um pouquinho mais esse assunto, está conosco no estúdio aqui o professor Hélder de Melo Moraes. Tudo bom, professor Hélder? Tudo bem, Betina. Muito obrigado pelo convite. Muito bem-vindo novamente ao Concerto de Ideias. Também está com a gente hoje aqui a Gaia Machado. Tudo bom, Gaia? Tudo bem, uma alegria estar aqui participando. Seja muito bem-vindo ao Concerto de Ideias. Agradeço. A Gaia é graduada em jornalismo e mestre em comunicação pela Casper Libero. O Hélder e a Gaia são muito bem-vindos, então, no Concerto de Ideias. Primeiro eu quero saber por que vocês ingressaram na área de comunicação. Eu sempre fui uma criança bem comunicativa e foi um caminho meio que natural. Chega naquela época de prestar vestibular e testes vocacionais. E eu me encantei, a minha primeira faculdade foi rádio e televisão. Sim. E depois o jornalismo. E sempre com o objetivo de transmitir conteúdo para as pessoas, de ter relevância de fato na comunicação. E aí, segui por essa carreira e não saí mais. Que tem sido natural, né? Sim, com certeza. Parece que pra gente que trabalha na área de comunicação, falar em público é algo natural. Mas para muitos profissionais, falar em público é importante, mas é muito difícil. As pessoas têm muito medo, né, professor Hélder, de falar em público? Muito medo, Betina. Há quem diga que falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Até parece que tem uma reportagem, depois a Gaia pode confirmar com a gente, que mostra que as pessoas têm mais medo de falar em público em relação a medo de morrer. Realmente é um... É curioso isso, né? Acredito que é, sim, um temor muito grande das pessoas. Por que será que as pessoas têm tanto medo de falar em público, Gaia? Medo de se expor? Qual seria a principal dificuldade? Eu acredito que tem muito essa questão de se expor, né, de estar diante do julgamento do outro e também, em alguns casos, a questão do domínio do conteúdo. Eu acredito que nós vamos seguir nesse tema, mas nem sempre quando você tem o conteúdo, você se sente à vontade para transmitir. Falar sobre ele. Então tem muito de autoconhecimento e de segurança mesmo para passar a sua mensagem para o outro. Mas de repente a gente está conversando aqui, alguém em casa está nos acompanhando e diz assim, mas eu não preciso falar em público, a minha profissão não exige isso, mas precisa se comunicar com outras pessoas, de repente apresentar ideias, professor, falar bem é pré-requisito para qualquer profissão. Nós temos grandes nomes da história, né, Gaia, que se valeram da comunicação, que falavam bem, que tinham o dom da oratória, né, e que influenciaram milhares de pessoas. Sim, com certeza. E quando você sabe passar o seu conteúdo, não importa em que área você esteja, você tem um diferencial competitivo gigantesco. Então, imagino que alguém está ouvindo, assistindo a gente e pensa assim, mas eu não tenho que me apresentar em público, não tenho que conduzir reuniões, tá? Mas você pode atender clientes, né? O serviço de atendimento de clientes. Você precisa vender a ideia de um projeto para o seu chefe, você precisa mostrar por que um projeto seu é relevante para a empresa, ou até mesmo na família, na hora de expor uma situação, um planejamento para a família, ou algum problema que precisa ser resolvido, quando você tem assertividade e segurança para passar o seu conteúdo, isso te ajuda em todas as situações. E nós temos casos incríveis, você citou de grandes nomes da história, eu vou citar um bem recente que está na nossa memória fresca, o Steve Jobs. Claro. O Steve Jobs, ele fazia apresentações memoráveis. Incríveis, né? Exatamente. Ele usava as técnicas de apresentação, ele tinha conhecimento delas, mas acima de tudo, ele tinha uma leveza em tornar, porque comunicação, ela vem de tornar comum um tema, né? Então ele tornava comum. Ele apresentava produtos revolucionários que não tinham existido até então de uma forma muito acessível. E ele tocava emoção, porque ele não só falava do produto, mas ele mostrava para você como esse produto ia fazer diferença na sua vida. Eu tenho certeza, Gaia, que alguém está nos acompanhando agora e está curioso. Eu posso aprender? Eu posso entender um pouco mais sobre essas técnicas? A gente já vai falar sobre isso. Pode ser? Daqui a pouco você ajuda a gente a entender? A gente pode falar que falar bem ou falar em público pode ser um dom? Porque a gente ouve tantas pessoas falando, nossa, desde pequenininho já sabia se comunicar, já sabia falar, de repente em casa era quem amenizava as discussões. Isso é real ou isso é mito, Gaia? Olha,
Eu acredito que existem pessoas que têm esse dom natural, mas eu também acredito que qualquer um pode, dentro das suas características pessoais, desenvolver a habilidade de falar em público. Porque existem técnicas, tanto de oratória quanto de autoconhecimento também. Sim. E se você domina o seu conteúdo, eu imagino que cada profissional que atua na sua área domina o seu conteúdo, nem que seja uma parcela dele onde atua, você consegue usar as técnicas e se capacitar e consegue falar em público com grande maestria, né? Com mais tranquilidade, pelo menos, né? Sim. Eu penso assim, o dom, ele pode existir, mas ele tem que ser trabalhado. Lapidado, né? Lapidado. Se ele tiver só o dom e não aproveitar esse dom usando as técnicas, ele também pode não ser um bom orador, Com mesmo certeza. tendo o dom já de nascimento. E ao contrário também pode ser verdade, ou seja, você não tem o dom, mas você treinou bastante e pode conseguir uma boa performance Então falando. a gente pode resumir aqui, nesse nosso início de conversa, que a pessoa pode ter o dom para falar em público, mas quem não tem o dom pode desenvolvê-lo, né? Pode aprender técnicas, estratégias para poder falar bem em público, apresentar as suas ideias, quer seja no ambiente profissional, quer seja em casa, ou com os amigos, ou num relacionamento, né, Gaia? Falar bem, falar de repente aquilo que nós estamos pensando, expressar as nossas ideias, os nossos sentimentos é fundamental hoje em dia. Em todas as situações, né? E o que o professor Helder falou faz total sentido, porque ainda que você tenha o dom, se você não sabe como aplicar essa ferramenta, você acaba perdendo oportunidades. E quando você sabe se expressar, você tem relacionamentos mais tranquilos, porque você sabe expressar o que você está sentindo, o que você está pensando. Então melhora a vida pessoal, melhora a vida profissional, tudo. Nós ouvimos de muitos profissionais que falam em público constantemente, palestrantes, treinadores, e eles continuam sentindo aquele frio na barriga, aquela expectativa, aquele nervosismo, entre aspas, antes de se apresentar. Isso é normal, então não significa que você não vai fazer uma boa apresentação. Porque está sentindo isso, É né? normal do ser humano que você tenha uma certa apreensão na hora de se apresentar, mas se você se preparou, se você está convicto do conteúdo que você vai passar, se você já conhece as técnicas, quando chega o momento é um grande prazer. É um grande prazer. Quando você percebe que a sua comunicação está causando um impacto no outro no sentido de ser clara, de fazer a diferença, de passar uma mensagem, é uma realização maravilhosa. Isso que a Gaia está falando é muito bacana, porque são sentimentos, de repente, que podem parecer negativos, como o medo, a ansiedade, o frio na barriga. Isso é comum também acontecer para quem vai se apresentar em público. Sim, porque como a professora falou, até o momento de começar a falar, os próprios cantores apontam isso quando eles vão para um show, é uma sensação de que está para chegar um momento importante. E estar para chegar um momento importante na vida da pessoa é fundamental ela ter essa relação, porque ela se cuida mais, né? o corpo fica em alerta. E falar em público não é diferente. Por isso, obviamente, que tem que estar bem treinado, não é? Que tem que estar preparado. E aí, depois é um grande prazer, principalmente se você for bem. No primeiro bloco, a gente conversou aí sobre a importância de se comunicar bem, de falar bem em público, de expressar suas ideias, quer seja no ambiente profissional, ambiente familiar ou entre os amigos, né? Quem se comunica bem, de repente, pode conseguir uma posição melhor, de repente pode expressar melhor as suas ideias, pode ter, quem sabe, relacionamentos mais saudáveis, né, Gaia? Porque consegue expressar as próprias ideias, os sentimentos e tem uma vida aí um pouco mais tranquila. Pode ser dom, mas também pode ser aperfeiçoado, pode ser desenvolvida essa técnica, essas estratégias para que você consiga falar bem em público e apresentar bem as suas ideias ou o seu trabalho. Mas e quem não tem dom? E quem ainda não conhece, né, essas técnicas, está no lugar certo. Hoje, o Na Prática vai ser aqui, dentro do programa. E a Gaia vai nos ajudar a entender quais são essas técnicas, quais são essas estratégias que a gente precisa dominar, além do conteúdo, né, para poder falar bem. Por onde a gente pode começar, Gaia? Olha, tem uma coisa muito interessante que poucas pessoas se atentam. Eu não sei quantas pessoas sabem, mas pesquisas dão conta de que apenas 7% da nossa comunicação total, da eficácia da nossa comunicação, tem a ver com o conteúdo que você passa. Gaia, você está querendo dizer que o conteúdo não é importante? Claro que ele é fundamental.
Só que o restante, 93%, tem a ver com o seu tom de voz e a sua expressão corporal. Então, quando você tem uma expressão corporal, uma postura mais segura, quando você tem uma voz que passa segurança, Sim. que passa tranquilidade, você já alcançou 93% da eficácia da sua comunicação. Que já é quase tudo, Já, né? eu posso falar assim, groselha, salgadinho, veja bem, qualquer coisa, mas se eu mostrar, se eu mostrar que eu tô segura e que eu tenho domínio e uso a mão aqui, eu já estou passando confiança. Ok. Então é um bom começo isso, né? O corpo se expressa e comunica mesmo. Botando aí papel e caneta na mão para você anotar todas essas técnicas e conseguir melhorar aí os seus relacionamentos e se colocar melhor também no ambiente profissional. Então, presta atenção que 93% da comunicação não se dá pelo que se diz, mas aquilo que a gente não fala, o que o corpo mostra, o tom de voz, a postura, é mais ou menos isso. Uma forma muito prática de você testar isso, imagina que você tem uma reunião na empresa e você precisa apresentar um projeto. Treina com seus amigos, com seus familiares antes. Porque quando nós estamos entre amigos, nós ficamos à vontade, nós explicamos de uma forma muito serena, tranquila. E aí você pega e replica exatamente dessa forma em público. Então treinar antes é um segredinho. Treinar e principalmente trazer para a comunicação em público, seja ela com o chefe, numa palestra, numa entrevista, no que quer que seja, essa naturalidade da conversa entre amigos. Então essa tranquilidade, e o professor Helder falou de movimentos bruscos, isso é fundamental, mas a ausência de movimentos também é terrível. Mostra apatia. Imagina você falar assim, sem se comunicar, sem mexer os braços, porque na nossa comunicação diária, quando nós estamos contando alguma coisa empolgado para os amigos... A gente se movimenta. Tem o sentimento, né? Então, o corpo, ele passa o envolvimento. E quando você está envolvido no que você fala, quem está ouvindo também se envolve. Então, paixão, emoção, conexão com o que você está passando, conecta o outro também na sua mensagem. Respiração é fundamental, né, Gaia? Sim. Respirar para se acalmar, para equilibrar. O que mais que a gente pode? Pode mostrar pro Eu pessoal posso de casa? levantar? Fica à vontade. Vai lá. Vamos fazer uma na prática aqui. Vamos então. na prática total. Tem uma coisa muito interessante, porque o nosso corpo, ele está muito ligado com as nossas emoções. Ok. Então, quando você está retraído, normalmente você se fecha, né? O ombro mais caído. Você se fecha para o mundo e a sua postura mostra isso. Só que você também pode mudar a sua emoção através de como você direciona a postura corporal. Então, quando você está confiante, você abre o peito. Então, se você quer se sentir confiante para falar em público, uma técnica muito eficaz é você fazer essa postura de confiança. Colocar os ombros para trás. Colocar os ombros para trás, puxa o braço assim, estica, levanta o pescoço. Gente, não precisa fazer isso em público, né? Vai lá naquela salinha, no cantinho, antes de sair de casa. Estica os braços, levanta a cabeça e fica uns 3 minutos assim. Respirando. A sua fisiologia, exatamente. A sua fisiologia vai perceber que o seu corpo está mostrando que você está confiante e ela vai assimilar essa sensação de confiança. E aí, junto com a prática, com o treino, você se está sente muito mais seguro para entrar para uma apresentação. Exatamente. Então isso não é frescura, isso é comprovado, isso é real. Exatamente, o seu corpo ele responde à sua postura e olha pela sua linguagem corporal que você está de peito aberto para falar em público, porque isso aqui é estar de peito aberto, né? E aí ele te prepara para esse momento. Tem até uma comparação com essa questão de estar de peito aberto com a postura do Tarzan, aquele personagem, não tem? Tem. Como é que é essa história, Gaia? Ela comentou com a gente aqui, nos bastidores, e fez até pra gente aqui o modelinho, como é que o Tarzan fez. Ela disse que em público ela não ia fazer, não ia mostrar aqui na TV. Pegou. Então, Gaia, mostra pra gente como é que é essa história. Eu ministrei aqui no NASP a disciplina de técnicas de apresentação e eu fiz esse exercício com os alunos em sala de aula, eles ficaram em pé, fizeram uma postura de confiança. Você acabou de ensinar pra gente. Sim. E aí depois, e eu não sou da área de medicina, tá, gente? Mas assim, aqui, mais ou menos, nós temos o timo, que é a nossa glândula de defesa do organismo. Sim. E aí, eu não vou entrar na parte médica se funciona, se não funciona ou não. Mas qual é a postura do Tarzan quando ele quer sair pra luta, pra guerra, pra ganhar a selva? Ele bate no peito, não vou bater aqui por causa do microfone, mas ele bate no peito e aí com aquela postura de ombro aberto, confiança, ele se sente... Bati. Bateu, Ele se sente seguro para enfrentar os desafios. Então, os alunos, eles estavam se preparando para um evento onde eles vão falar em público. Sim. Eu falei, gente, antes de entrar, vai num cantinho, 3 minutinhos na posição de confiança, com a mão para trás, peito aberto,
bate no peito, você é o dono da selva da sua fala e isso funciona. É quase como o empoderamento, né? Eu me aproprio disso para poder me mostrar seguro. Exatamente, é uma forma lúdica e corporal de você se empoderar e confiante, de peito aberto, enfrentar aquele desafio na certeza de que o conteúdo você já tem, Sim. porque você já estudou, já se preparou, já treinou no espelho. Então, vai de peito aberto na certeza de que você vai obter um bom resultado e vai transmitir o seu conhecimento. Perfeito. Praticou em casa junto com a Gaia? Daqui a pouquinho você vai ter mais tempo para fazer isso, tá bom? Nossa, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, dando dicas para quem está em casa, que realmente são fundamentais para a gente se desenvolver bem, não só na profissão, né? Nós mas também nos gostaríamos, né? relacionamentos. Eu preciso agradecer a vocês por terem aceitado o nosso convite e estarem conosco hoje aqui no Concerto de Ideias.